pessoal, tudo bem? Victor aqui, eu militando. Então pessoal, hoje a gente está aqui no espaço do deputado Zaratini, queria agradecer primeiramente ao senhor por ceder espaço para a gente e mostrar que o senhor dá espaço para o jovem, é uma coisa tão rara hoje na política. É isso aí, é que a gente sempre está ouvindo o pessoal mais jovem, dando uma possibilidade do pessoal se expressar também, né? Obrigado, meu senhor. A gente conversou que aconteceu essa entrevista com o deputado, né? E está aqui algumas perguntas que as pessoas me enviaram e eu quero representar nesse canal, que é uma ferramenta do povo, perguntando para o senhor. Deputado, se o senhor tivesse 18 anos, fosse um militante, como eu e muitos que estão no meu grupo, né? Com a cabeça que o senhor tem hoje, qual caminho o senhor seguiria dentro da militância? Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas, especialmente a juventude, têm muitos motivos para não aceitar a situação, a realidade que está vivendo. Nós temos um país extremamente injusto, onde uma minoria, uma pequena minoria, detém todo o poder econômico e concentra junto com o poder econômico o poder político, né? E a grande maioria está totalmente fora disso daí. A gente tem lutado muito para resolver essa situação, para achar um caminho para diminuir esse desequilíbrio. Eu acho que o jovem hoje tem que procurar mirar nisso, né? Mirar o seguinte: nós precisamos fazer com que a distribuição de renda, a distribuição de oportunidades mude nesse país. Isso se dá através da educação, onde você garante oportunidade de um jovem estudar e acessar o conhecimento, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Se dá através também da luta por melhores empregos, por condições melhores de vida. Então, eu acho que hoje um jovem que for entrar na política, ele tem que se balizar por aí, né? O capitalismo, ele busca fazer com que as pessoas se conformem com a situação dada e muitas vezes acham que essa situação é imutável e que ela sozinha vai mudar a vida dela. Mas a vida das pessoas só muda quando muda o coletivo, quando muda a vida de todo mundo. E é isso que a gente tem que lutar para mudar. O senhor está falando Karl Marx, né? Luta de classes. Muito bom, senhor. É isso mesmo. A segunda pergunta, senhor. Qual foi a primeira causa que fez o senhor entrar na política e lutar? Olha, eu era jovem na época que a gente estava na ditadura militar, né? E a ditadura militar, ela proibia absolutamente tudo. Você não podia se manifestar, não podia expressar seu pensamento, era um ambiente de sufoco. E aí, então, isso motivou muitos jovens naquela época a lutar pelas liberdades democráticas, pelo direito de conversar, de debater, de reunir, de se manifestar. E foi isso que nos levou a participar da política, né? A começar a ter uma participação política, ainda quando a gente estava na escola de segundo grau, ali na escola, no ensino médio, né? Incrível, senhor. Então o senhor pegou a época da ditadura militar no Brasil. Exatamente. O senhor se tornou militante naquela época. Naquela época. Nós estávamos lá na década de 70 e nós começamos a organizar os grêmios nas escolas secundaristas, né? E com isso a gente foi juntando gente, né? Aqui na capital, em São Paulo, onde a gente foi organizando um time que depois foi evidentemente evoluindo, né? E muitos ainda estão fazendo atividades de liderança hoje, liderança política. Que legal. Tá vendo? Você que está assistindo e reclama que é difícil fazer política, a época do deputado aqui era a época do regime militar. Mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Senhor, por que a política ainda está tão distante do jovem? Olha, na verdade, os temas políticos são temas assim que muitas vezes são apresentados de uma forma difícil para a juventude, né? E não é só para a juventude, para o povo como um todo. Mas o que a gente tem visto ao longo dos anos, que a política foi se aproximando das pessoas. Hoje a maior parte das pessoas já tem opiniões políticas. Antigamente não tinha isso. As pessoas não queriam ter nenhuma opinião, se manifestar sobre política. Hoje as pessoas têm mais opinião. O que às vezes me espanta é que muitas vezes o jovem acha que votar, participar de um partido, participar de uma associação é uma coisa que é secundária, quando é realmente o que decide a vida dele.
né? A pessoa pode achar, eu não preciso de política, eu não preciso saber o que está acontecendo, mas é a política que dita a vida das pessoas, né? Porque a política é a forma coletiva de se resolver os problemas. Que maravilha, senhor. Então o senhor está aconselhando a gente a se filiar, ou fazer parte de um grupo, um coletivo que lute por melhorias nas suas regiões. Como eu faço parte do grupo de luta em Perus, as pessoas devem procurar grupos que fazem melhoria na sua região. É isso? Exatamente. Você tem que, de alguma forma, buscar espaços coletivos, né? Espaço coletivo num partido, espaço coletivo numa associação, um movimento de moradia, um movimento de saúde, movimento pelo transporte melhor. Enfim, a gente tem que buscar atuar coletivamente. Incrível, senhor. Bom, a quinta pergunta é basicamente igual à anterior, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Eu acho que o senhor tem uma ótima porta para o jovem. Como trazer o jovem, na sua visão, mais próximo para o PT? Na minha visão, o senhor foi um cara visionário que criou o podcast Papo Reto Zaratini. Uma coisa que os mais velhos, né, não consomem, mas o senhor fala com o jovem dentro do seu podcast. Exatamente. A gente quer aproveitar o podcast para esmiuçar, para debater mais alguns temas, né? Muitas vezes são temas que a gente trata no Facebook, ou no Instagram, ou no TikTok de forma muito rápida, né? Então ali é uma mensagem de 1 minuto no máximo, e a gente quer ter um espaço aqui onde a gente possa discutir mais um assunto, né? A gente poder entender melhor um problema. Então por isso que a gente criou o podcast. Legal, senhor. E é um podcast muito bem visto pelo jovem também. O pessoal do meu canal consome o canal do senhor. Ah, é? Opa! Né? O que o senhor acha da internet na política? Ela é importante ou é perigosa? O que o senhor acha que está sendo hoje em dia? Olha, a internet é uma tecnologia muito positiva, porque permitiu às pessoas ter uma comunicação muito mais rápida, muito mais ampla do que era antigamente. Antigamente, você imagina, a gente tinha que fazer um panfleto, fazer um jornal, distribuir de mão em mão. Então, uma informação para chegar demorava muito mais. Hoje a internet é rapidíssimo. Porém, o que acontece? Não existe nenhum tipo de controle sobre a internet. Então, muitas vezes a internet é utilizada para disseminar ódio, para disseminar crimes, para disseminar racismo, para disseminar uma série de ideias que são antissociais, né? Então, às vezes a pessoa pergunta, mas então isso tem que ser proibido? Eu diria, olha, aquilo que prejudica a sociedade como um todo, de fato tem que ser banido da internet. E as redes sociais, as big techs, elas não querem, de hipótese nenhuma, sofrer nenhum tipo de controle. Por que motivo? Porque elas ganham dinheiro com isso. São exatamente, muitas vezes, publicações que disseminam o que tem de pior, de ódio, de racismo, né, de violência, que tem mais cliques, que tem mais curtidas, que tem mais visualização. Por quê? Porque muitas vezes aquilo se torna uma coisa diferente, estranha, e as pessoas se atraem por isso. Então as big techs não querem perder dinheiro. Então, para elas, regulamentação ou regulação da internet, hipótese nenhuma, né? E nós que pensamos na sociedade, que queremos uma sociedade melhor, nós temos que combater esse tipo de coisa. Verdade, senhor. Tendo em vista hoje que a gente tem um comediante que foi condenado, né, teve muita repulsa de algumas pessoas, mas o cara cometeu crimes pelo quê? Racismo, xenofobia, homofobia, machismo. Isso prejudica a saúde mental da população. Eu choro como o senhor. A internet não é uma terra sem lei. Exato, nós temos que garantir a regulamentação. Certo. Como combater a fake news sem entrarmos em censura? É esse caminho que o senhor estava falando antes para mim? Exato, nós não estamos pensando aqui em censurar o pensamento das pessoas, mas nós não podemos aceitar que um pensamento que vai exatamente agir contra as pessoas possa ser disseminado. Vou te dar um exemplo. Na Alemanha, o partido nazista é proibido. E divulgar símbolos nazistas ou comportamento nazistas é crime. Certo? Então, por quê? Porque a Alemanha sofreu com o nazismo. O nazismo foi um mal para a história da Alemanha. Uma vergonha, né? Entende? Então, por que nós vamos permitir que um camarada
fique publicando matérias onde crianças muitas vezes vão ser influenciadas e causar mutilação, até mesmo a morte. Sim. Teve uma menina de 8 anos lá em Brasília que entrou no desafio do aerosol e morreu, intoxicada. Então por que nós vamos permitir esse tipo de coisa? Se pode evitar, né? Se a gente pode evitar, então nós precisamos. Como é que nós vamos aceitar que se dissemine ideias antidemocráticas, que defendam a ditadura, a tortura? Nós temos que evitar isso, porque nós não queremos isso para o Brasil nem para o mundo. Certo. Inclusive a gente tem que agradecer ao deputado Zaratini, que ele é um dos mais atuantes na causa da sem anistia para os golpistas, né? Obrigado, senhor, por proteger a democracia. Exatamente, é o que a gente espera, né? Sim. O que o senhor está aprendendo com a nova geração de militantes hoje, senhor, com a juventude? Olha, eu acho que a juventude hoje está bem dinâmica, né? Nós temos aí uma parcela interessante dos jovens participando da política, aproveitando mais desse meio de comunicação que é a internet do que os mais velhos que não tiveram isso no seu início da vida, não sabiam, não existia internet. Então a gente está tendo uma juventude com mais capacidade de interlocução. E isso é muito importante para que a gente leve adiante ideias saudáveis, ideias boas, democráticas, que façam o país avançar. Verdade, senhor. Muito obrigado, viu? Como lidar com a descrença na política hoje em dia? Isso é um problema muito grande até para a gente que é militante de rua, senhor, fazer campanha. Olha, sempre teve essa descrença. Nós sempre vivemos com um problema que é que o capitalismo ele sempre tentou desmoralizar a política. Por quê? Porque o capitalismo não quer que as pessoas participem da política, que vejam a realidade. Então o capitalismo sempre busca fazer com que todo mundo ache que política é uma coisa que tem que ser abominada, tem que ser afastada, que político é tudo corrupto, é tudo ladrão, só age com interesse próprio. E nós temos que provar, nós que somos do PT, que somos da esquerda, que defendemos uma sociedade mais justa, nós temos que provar que política é uma coisa saudável, que faz bem para toda a população participar da política. Então a gente tem que mostrar o lado bom da política. Verdade. Isso vem também dizendo a importância do voto, né? De quem a gente vai escolher para nos representar. Estava tendo uma discussão muito grande também, senhor, da questão da Virgínia, né, das Bets. E ela estava sendo muito criticada pela população porque ela não era tratada igual uma criminosa, igual inclusive a MC Pose do Rodo, né, que estava algemado de casa, ficou 5 dias preso e ainda não teve comprovação dos crimes que ele cometeu. Já no caso dela, as bets estão sendo uma prova que está fazendo mal para a saúde mental e para o bolso do brasileiro, né? Eu me ponho contra qualquer tipo de casa de aposta, eu não gosto de jogo de azar, acho que faz mal para a sociedade. Exato, e ela se tornou uma grande divulgadora do jogo de azar, e pior ainda, ela ganhava de acordo com o que ela conseguia fazer crescer as apostas, ou seja, o lucro dela era em função da desgraça dos outros. Quer dizer, quanto mais gente jogasse na internet nesses jogos de azar, porque vê bem, as apostas são permitidas, mas os jogos de azar não. Né? A diferença é grande, porque eu posso apostar que o Corinthians vai ganhar do Palmeiras. Né? É uma aposta. A coisa diferente é um jogo de azar onde eu falo, olha, a cena vai ser de tanto, vai ser tais números. É um jogo de azar. Né? E o que, o que vem sendo feito foi a disseminação do jogo de azar. E um jogo de azar que não é controlado por ninguém. Como é que você sabe se tem honestidade naquele sorteio? Ninguém sabe. Entende? Ninguém sabe como funciona o algoritmo ali. Sim, aí fica difícil da gente apoiar, né? Defender. O que não é certo, a gente não pode botar a mão no fogo. Senhor, para encerrar e depois entrar no assunto nosso, qual proposta o senhor gostaria que passasse, se o senhor fosse escolher uma, assim, no Brasil, para ajudar o Brasil? Olha, eu acho que tem várias coisas importantes agora, né? Uma das coisas que eu acho que é mais importante é a gente conseguir aprovar um sistema tributário mais justo. Porque no Brasil é muito injusto. Quem ganha pouco paga muito imposto. O que nós estamos fazendo agora
presidente Lula tem feito é mudanças na lei para que quem ganha pouco não pague imposto, quem ganha médio pague um pouco e quem ganha muito pague muito, né? E os bilionários no Brasil não pagam imposto. Então, o que a gente precisa é modificar esse sistema tributário para que seja mais justo para todo mundo. A segunda coisa que me parece importante é que a história do Brasil, se você pegar desde a proclamação da República até hoje, os militares sempre tiveram uma participação indevida na política. Militar tem armas e você não pode participar da política com arma na mão, certo? Arma é para ficar lá no quartel, para que você faça a defesa do país, para que você impeça que interesses que não são os dos brasileiros se infiltrem aqui. Agora, você não pode usar as armas para favorecer um determinado pensamento político. Então, eu acho que nós precisamos aprovar na Constituição uma proibição para os militares que participem na política. Ou seja, se ele quiser participar da política, ele tem que sair das Forças Armadas. Ele tem que deixar a polícia militar. Ele tem que abandonar completamente a carreira militar se quiser ser político. Isso já acontece com os juízes, com os promotores públicos. Se eles querem ir para a política, eles têm que abandonar a carreira deles, né? E tem que acontecer com o militar também. Traduzindo isso que o deputado falou, se alguém não entendeu, é basicamente o seguinte: imagina alguém obrigando você fisicamente com uma arma na mão a apoiar certas causas e a votar em certos candidatos. É o que o Bolsonaro queria fazer. Exatamente. E também trazendo isso à questão tributária, os militares é uma pequena classe que tem aposentadoria vitalícia, né, que transfere para as famílias também, né, as filhas e viúvas de militares, por mais que o militar tenha sido expulso por desonra, recebe vitaliciamente uma aposentadoria. Exatamente, continua recebendo. Agora mesmo, nós tivemos há poucos dias um militar que foi expulso da Marinha porque participou daqueles ataques do 8 de janeiro, foi condenado a 14 anos de prisão. Ele foi expulso e não vai mais receber a aposentadoria, mas a família vai receber. É uma hipocrisia muito grande. É demais, né? Assim como juízes, né? Sim. Tivemos um caso de um juiz aí que foi aposentado, mas ele vai receber a aposentadoria. Então, são coisas que estão absolutamente erradas no Brasil. Quem apoia isso e for pobre está louco na cabeça, viu? Tem que rever a saúde mental, passar no psicólogo, no psiquiatra. Senhor, teve uma pergunta de um vizinho meu, né? Ele é um comerciante muito influente na nossa área. Para encerrar, eu entrar nesse assunto aqui com o senhor. Ele perguntou por que o PT, o nome dele é Alex, por que o PT não participa da discussão da segurança pública? Participa da discussão da segurança pública, é a opinião dele. Olha, o PT sempre discutiu esse tema, mas não priorizou. Por que a gente não priorizou? Porque a gente sempre considerou que o problema da segurança pública acontecia em grande parte porque a gente tem uma desigualdade muito grande. Então o jovem pobre da periferia muitas vezes não consegue estudar, não consegue ter uma alimentação, não consegue ter uma família estruturada. Isso acaba favorecendo que ele vá para o crime. Então nós sempre priorizamos que esse jovem tivesse uma vida boa, uma vida melhor. Então nós sempre lutamos para ter moradia, para ter saúde pública, para ter educação. E os avanços que teve no Brasil sempre foram pela luta da esquerda, do PT. Certo? Hoje, por exemplo, você tem um ProUni, que um jovem pode chegar na universidade, tem um FIES, você tem o pé de meia para que o jovem estude no ensino médio, você tem praticamente 100% das crianças fazendo o ensino básico. Então nós avançamos muito no Brasil. O SUS é uma realidade, foi construída pela esquerda, certo? Atende 220 milhões de brasileiros. Pode melhorar? Pode e deve melhorar, mas já atende. Então a gente conseguiu esse avanço. No entanto, a criminalidade ainda existe. Então é necessário que a gente tenha um programa específico para isso. Nós precisamos tratar o crime organizado, que são os grandes esquemas, principalmente de tráfico de drogas, né? E o governo federal está atuando permanentemente. Se você olhar as ações da Polícia Federal, elas têm sido muito fortes.
nós temos aquele crime disseminado, o crime que você assiste aí na periferia, de pessoas que roubam o celular, roubam aliança, violentam mulheres. Esse é um crime que é o mais difícil de combater, até porque ele acontece de forma geral. Isso nós precisamos do quê? De uma polícia mais presente, de uma polícia que esteja com a cara na rua. Infelizmente, aqui em São Paulo, a polícia está concentrada na área central e a periferia está abandonada pela polícia. Então, nós precisamos da polícia presente na periferia. E o terceiro crime, é um crime também que nós precisamos enfrentar no Brasil, que é o crime cibernético. A pessoa é roubada pelo celular. Eles fazem com que você enganam as pessoas para que elas deem a senha, né, e acabam invadindo as contas bancárias. Então, nós precisamos combater esses três tipos de crime. E o PT, no governo federal, tem trabalhado para isso, tem feito a Polícia Federal atuar, tem articulado as polícias estaduais com as polícias federais, com as guardas municipais, e temos trabalhado também contra o crime cibernético. Agora, é uma luta grande, nós vamos precisar batalhar muito tempo ainda para reduzir essa situação que nós estamos vivendo hoje. Uma coisa que eu achei incrível que o senhor falou, e é uma coisa que eu demorei um tempo para descobrir, é que realmente o Partido dos Trabalhadores, o PT, o Lula, inclusive, né, foi o único presidente que garantiu que fosse cumprida a Constituição. O senhor falou do FIES, do SISU, né? Na Constituição fala que todo brasileiro tem que ter acesso à educação, né? A saúde, com o SUS, a casa, a moradia com Minha Casa Minha Vida, né? Então compare os outros presidentes com o presidente Lula, eu sempre falo isso, né? Ele teve o único presidente, o único partido que garantiu a Constituição ser cumprida, né? Exatamente. O senhor falou da criminalidade, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, vou fazer um quadro no meu canal Militando, que é a opinião de direita e a opinião da esquerda. A esquerda entende que a criminalidade é um problema que você falou, complexo da desigualdade. A direita já não, ela apresenta o bordão de bandido do banco, bandido morto. Mas não se for da minha família. Bandido do banco, bandido morto, mas não se for meu filho, não se for eu. Né? Isso é verdade, né, senhor? Eles primeiro partem de uma ideia de que a pessoa nasce criminosa, sabe? Então o camarada nasce criminoso e nada vai impedir ele de cometer um crime. Então é uma ideia que nós divergimos. Nós achamos que ninguém nasce criminoso. O que torna criminoso é a situação que a pessoa vive, né? Então isso a gente tem que, a não ser um psicopata, uma pessoa doente, mas em geral a grande maioria das pessoas que são presas por crimes são presas por crimes pequenos. No Brasil nós temos cerca de 800 mil presos. A grande maioria são jovens presos por tráfico de drogas. Não é porque ele cometeu um crime de matar alguém, é porque ele foi preso ali comercializando a droga. Né? Ou às vezes até usando só, porque a lei é dúbia. Né? Então, isso nós precisamos rever essa lei, nós precisamos garantir que as pessoas tenham a condição de se defender daquilo. E hoje nós estamos vendo que não existe essa condição. E muita gente é presa nessa situação, vai para a cadeia, onde sofre influência real de criminosos violentos. Quem quiser questionar o deputado é só comparar com o caso do Roberto Jefferson, que atirou na Polícia Federal e ainda foi preso e solto no mesmo dia, né? Nem foi preso, na verdade. Bom, senhor, eu não tomar muito mais seu tempo, ser honesto com o tempo que o senhor deu pra gente. Eu fui participar da Câmara na Rua e eu levei para o meu representante do meu bairro, né, que foi eleito por ele, mas eu não votei nele e não é meu representante legítimo, né? Sim. E o vereador, ele está há muitos anos se reelegendo em cima do meu bairro, mas ele nunca pensou em tratar de moradia, de saúde, transporte, né, segurança. Então eu facilitei para ele, eu criei uma proposta e só preciso dele ajudar a aprovar. Como eu acho que ele não tem uma posição atuante, né, na região, só pensa nos votos, né, pela moradia que ele sorteia, eu queria trazer para o senhor o abaixo-assinado e queria pedir que o senhor fosse o primeiro a assinar esse abaixo-assinado que vai dar a ligação do meu bairro Sol Nascente ao bairro Perus, né, que tem sistema de saúde, tem sistema de bancos, tem linha de trem. O senhor vai estar dando uma vida para o nosso bairro, né, acesso a tudo que a gente precisa, que não tem no bairro. Legal. Bacana, vamos assinar sim. Pronto, tá aí assinado.
Valeu. É o primeiro a assinar e eu vou levar isso aqui para frente, viu? Obrigado pelo seu apoio, senhor. Obrigado pelo seu espaço. Deus abençoe muito a sua vida. E, pessoal, se inscreva no canal Papo Reto Zaratinga, é um ótimo podcast. Se quiser aprender sobre política, essa é a oportunidade. Legal. Valeu, Valeu. Obrigado.